Network na nutshell, 10 minutinhos de aula de rede de computadores para você sair do zero ao básico, pelo menos conhecer os principais conceitos, os principais protocolos e não ficar mais boiando quando o assunto for redes. Fala pessoal, beleza? Me chamo Jonas, seja bem-vindo ao canal Cybersecurity Brasil, canal ideal para você que é iniciante na área de TI. Meu foco aqui é em você que está aprendendo agora a área de tecnologia no geral. Bom, básico de redes em 10 minutos, bora! Primeiro já vamos entender um conceito, existem dois tipos de redes, redes privadas e redes públicas. A sua casa é uma rede privada, você tem a sua TV, seu videogame, seu celular, seu computador, tudo conectado ao seu modem da Vivo, da NET, qualquer que seja a sua operadora, e esses dispositivos comunicam entre si e eles fazem parte de uma rede privada. A partir do momento que você acessa a internet, acessa algo que está fora da sua casa, aí você está acessando redes públicas e IPs públicos. O que é IP? Temos que começar por ele. IP é o Internet Protocol, é o protocolo responsável por gerenciar a internet como um todo. É o IP que pega o dado que está querendo sair daqui, chegar até algum lugar e fala, ó, o caminho é esse, o endereço é esse, o roteamento, ele faz um roteamento, ele faz um endereçamento das coisas. E existem duas versões de protocolo IP hoje, né? O IPv4 e o IPv6, que foi uma atualização. Qual que é o problema do IPv4? Bom, o IPv4 é um número que a gente já está acostumado quando a gente vê um pouco de IP, né? É aquele número com 4 blocos de 3 dígitos. Com esses 4 blocos de 3 dígitos, a gente consegue criar uma combinação de 4.3 bilhões de IPs diferentes. É IP pra caramba. Mas para os dias atuais, é pouco IP. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe-se lá quantos sites existem no mundo. Então você vê, quando você começa a parar para pensar, 4.3 bilhões de IPs são poucos. Então, há muitos anos atrás, inventaram o protocolo 6, o IPv6, que usa um padrão alfanumérico que permite uma combinação quase infinita de IPs. Mas, no geral, a gente utiliza IPv4 nas redes privadas, na tua casa, nas empresas, porque são números menores e mais fáceis de serem reconhecidos. Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu sei vários IPs de cabeça, IP de impressora, IP de servidor, sei muita coisa de cabeça já no dia a dia e tal. E se fosse IPv6 eu não ia saber nenhum de cabeça, porque é muito difícil de decorar, né? Então essa aula toda vai ser usando os exemplos de IPv4. E aí lembra que eu falei que existem redes privadas e redes públicas. Então, logicamente, existem IPs que são privados, que fazem parte de redes privadas, e IPs públicos. O que define qual IP é o qual? Existe um órgão internacional que já definiu que certos números de IP são privados, todo o resto é público. Então, sempre que você vê um IP que começa com 10 pontos, com 172.16 ponto alguma coisa, ou 192.68 ponto alguma coisa, você sabe que são IPs privados. Se começar com 193.168, não, é 193? Não, é 192, então é público. Bom, e aí como você pode ver, tem 3 classes de IP privados, né? Basicamente, cada classe serve para permitir que você tenha uma rede com mais dispositivos ou com menos dispositivos. Por exemplo, a classe A é uma combinação que permite que você tenha até 16 milhões de dispositivos. Mas você tem, por exemplo, necessidade de ter uma rede na sua casa que suporta até 16 milhões de dispositivos conectados? Não. Então, a gente usa a classe C no geral, nas empresas e nas casas, permite que tenha até 253 dispositivos conectados. Então, eu vou falar só da classe C, que é essa com prefixo 192.68. E só um disclaimer rápido, pode ser que você tenha essa dúvida aí, né? Quando a gente fala que é .0.0, ou enfim, você só tem um número assim, quer dizer que, na verdade, são 3 zeros. Na teoria, tem 3 zeros lá digitado no aparelho. Mas eles entendem que se você digitar um só, é um só. E quando você bota só o 1, quer dizer que é 001. A gente sempre que tem 2 zeros seguidos, ou um zero ali, o primeiro da esquerda, a gente não digita, por isso que fica aparecendo só 1. Por exemplo, se essa rede fosse 10, se tivesse 010 aqui estaria correto, se tiver só o 10 está correto. Bom, então vamos começar a falar da classe C, e aí eu acho que as coisas vão começar a ficar mais claras a partir desse slide já. Bom, uma configuração muito importante na rede é a máscara de subrede. É a máscara que nos diz mais sobre o próprio IP, porque eu posso ter uma rede que tem o endereço 92.68.1, e aí só o último número é o número do dispositivo, é o número do host. Então só esse último número vai trocar nessa rede aqui, 11, 12, 13, 14, 15, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Mas eu também posso ter uma rede diferente, que é 192.68, e o 1 e o 10 fazem parte do número do dispositivo.
porque se eu quero ter, por exemplo, muitos dispositivos nessa rede aqui, então eu deixo configurado a minha máscara dessa forma, 255.255.00, para dizer que meu IP, os 2 primeiros blocos são o número de rede e os 2 últimos blocos já são o número de dispositivo. Beleza? Não vou entrar em mais detalhes, isso você aprende mais na prática, mas a lógica é essa. E existe um cálculo binário em relação à máscara com os números de rede, mas não tem necessidade de você aprender a decorar assim. Hoje em dia você usa qualquer calculador online e vida que segue. O importante é você saber para que serve. E aí nós avançamos até o gateway. O que é o gateway? O gateway é o dispositivo, é a cabeça da sua rede. Então, na sua casa, novamente, deve ser o seu roteadorzinho da sua operadora. Ele é o cara que gerencia toda a rede. Então, toda a configuração de rede é feita nele e os dispositivos se conectam a ele. Bom, e como que o dispositivo recebe um IP? O IP já vem de fábrica, por isso que o pessoal fala que o IP é o CPF do dispositivo, do celular, do computador. Não é verdade. Inclusive, isso é uma falácia. Quem dá o IP para os dispositivos que estão se conectando naquela rede é o DHCP, que é um protocolo que vai rodar dentro do gateway e é responsável por dar o IP para cada dispositivo que se conecta àquela rede. Então, você conecta mais um celular, conectou no Wi-Fi a primeira vez, ou um notebook no cabo, tanto faz se é Wi-Fi ou cabo, o DHCP fala, opa, tá sem IP aí? Toma aí, ó, toma aí o IP, a máscara de subrede é essa, o gateway é esse aqui, beleza? Tamo conectado? Fechou, vida que segue. Então, o papel do DHCP numa rede é esse, distribuir dinamicamente IPs. E aí, o IP de um dispositivo ele pode mudar numa rede interna ao longo do tempo, tá? Existe uma configuração chamada LISE dentro do DHCP, que é basicamente que define ali quanto tempo um dispositivo fica com o mesmo IP, se ele ficar muito tempo sem se conectar, se eu posso apagar e dar um outro IP qualquer depois, aleatório, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes. A única coisa que você precisa saber é como que o DHCP, por exemplo, sabe que o dispositivo, meu celular é o meu celular e não um outro celular que eu conectei agora. Porque todo dispositivo que tem placa de rede, que tem conexão com rede, tem um negócio chamado MAC address. Então, o seu celular, o seu notebook, tudo que tem placa de rede, tem um MAC address, que é um endereço que vem de fábrica já e que não troca, que identifica que aquele aparelho é aquele aparelho. E aí, por último, mas não menos importante, tem o DNS, o servidor DNS. Sabe quando você abre o Chrome e aí você digita lá www.youtube.com, dá um enter e ele vai direto para o site do YouTube? Pois bem, você não viu, mas o DNS traduziu para você o youtube.com para um número de IP. O YouTube tem um IP específico, inclusive deixa eu ver qual que é o IP aqui. Ping youtube.com. Neste momento, o youtube.com para mim é o IP 142.251.132.14. Já pensou você ter que decorar o IP de cada site que você vai entrar? Não dá, né? Então o DNS é o cara que é basicamente um guia, uma lista telefônica, um catálogo de IPs para que seu gateway saiba traduzir aquele nome que você digitou ali para acessar para um IP e saiba e consiga chegar lá. Geralmente, no caso aí das casas, né, o servidor DNS é o próprio da operadora. A operadora tem um servidor DNS. E aí, às vezes, é por isso que sua internet está bala, está voando, a internet está rápida, mas você tenta abrir algum site específico e o site demora. É algum problema de DNS. Lá no DNS que você está usando, lá no sua operadora e tal, trocou o IP já e o catálogo não está atualizado, e aí fica tipo, tentando, até uma hora que ele acha onde está o IP correto e consegue acessar. Beleza? Isso é o básico de redes que você precisa saber, mas é o básico, muito básico, só para se você não teve contato nenhum, se você tem muita dificuldade, de repente isso te ajude a entender os principais protocolos ali, e aí a partir disso você pode ir se aprofundando conforme necessidade também. Pode ser que você não trabalhe com redes e nunca vá trabalhar, e queira só aprender o básico para não ficar totalmente perdido. Então esse foi o básico. Se você gostou, deixa seu like. Nesse canal aqui eu vou sempre trazer conteúdo para você que é iniciante. Nem todos os vídeos vão ser tão corridos assim, eu vou fazer conteúdos mais massivos, né? Mas a ideia do vídeo era essa, beleza? Até a próxima!